Alguma vez sentiu que algo no mundo simplesmente não se encaixa? Que existem fissuras na realidade que ninguém quer admitir? Hoje vou revelar-lhe 25 histórias de viagens no tempo. Desde as mais famosas até as mais obscuras. Desde provas fotográficas até experiências militares secretas. Um quadro de 1860 que mostra uma mulher a olhar para um smartphone. 160 anos antes da invenção do iPhone. Mensagens de computador enviadas desde o ano de 1546. Conversas entre um homem do século XVI e outro do século XX. Através de um BBC Micro. Uma experiência naval em 1943 que fez com que um navio inteiro fosse teletransportado 200 milhas. Com tripulantes fundidos com o metal do casco. E duas professoras de Oxford que caminharam até o século XVIII. Que conheceram Maria Antonieta. E que voltaram com memórias que nunca conseguiram explicar. Estas não são fantasias da internet. São casos documentados. Investigados. Com testemunhas. Com evidências físicas. Com consequências reais. E todos apontam para a mesma conclusão assustadora: o tempo não funciona como nos ensinaram. Não é linear. Não é estável. Não é imutável. É frágil. É fluido. E, sob certas circunstâncias, pode quebrar-se. Prepare-se para 25 histórias que desafiarão tudo o que sabe sobre a realidade. Porque depois de ouvir estas histórias, nunca mais verá o mundo da mesma maneira. Nunca mais confiará completamente que o tempo é constante. E nunca mais terá a certeza de que este momento é o único que existe. Comecemos com a evidência mais visual. A mais fácil de verificar. A mais impossível de ignorar. História 25. O iPhone de 1860. Viena, Áustria. Ano de 1860. O pintor Ferdinand Georg Waldmüller está a trabalhar num quadro. Uma cena romântica. Pastoral. Uma jovem mulher caminhando por uma trilha na montanha. O quadro é intitulado Dire Quartet. À esperada. E quando você olha para ele, tudo parece normal. Arte do século XIX. Técnica clássica. Nada particularmente estranho. Exceto por um detalhe que não deveria existir. O objeto impossível. A jovem no quadro segura algo nas mãos. Ela olha para baixo. Seu rosto iluminado. Concentrada. E esse objeto se parece assustadoramente com um smartphone moderno. Retangular. Fino. Do tamanho exato de um iPhone. Segurado exatamente como seguraríamos um telefone hoje. E o mais perturbador, o rosto dela está iluminado. Como se a tela estivesse ligada. Projetando luz em direção ao rosto dela. As explicações oficiais. Os historiadores de arte insistem, é um livro de orações. Um missal. As mulheres do século XIX costumavam levá-los consigo. Ou, é um relógio de bolso. Os relógios eram objetos da moda naquela época. Mas há problemas com essas explicações. Primeiro, os livros de orações não emitem luz. E o quadro mostra claramente o rosto dela iluminado por baixo. Segundo, ninguém olha para um relógio de bolso nessa postura. Com essa concentração. Durante um passeio tranquilo. A postura é específica. É moderna. É exatamente como milhares de milhões de pessoas olham para os seus telemóveis todos os dias. Por que um pintor de 1860 pintaria isso? Se realmente é um smartphone, há apenas algumas explicações possíveis. Teoria 1. Waldmüller tinha visão profética. Ele viu o futuro em sonhos ou visões. E pintou o que viu sem entender completamente o que era. Teoria 2. Uma viajante do tempo posou para ele, levando o seu smartphone. E Waldmüller pintou fielmente, pensando que era um objeto decorativo estranho. Teoria 3. O quadro em si foi alterado. Alguém do futuro viajou para o passado e modificou o quadro, inserindo o smartphone como assinatura. Como prova. Cada teoria parece absurda. Mas a alternativa é ignorar evidências visuais claras. Esse objeto na pintura de 1860 se parece demais com um smartphone para ser coincidência. História 24. As mensagens de Dodleston. Uma pequena cidade chamada Dodleston, Inglaterra. Ken Webster acabou de se mudar para uma casa antiga. Do século XVIII. Encantadora, mas precisando de reformas. Webster é professor. Uma pessoa educada. Racional. Não é o tipo de pessoa que acredita no paranormal. E então o seu computador começa a fazer coisas impossíveis. O BBC Micro. Webster tem um BBC Micro. Um dos primeiros computadores domésticos britânicos. Básico. Simples. Sem internet. Porque estamos em 1984 e ainda não existe internet doméstica. Uma noite, ele liga o computador. E há uma mensagem no ecrã. Que ele não escreveu. A mensagem está em inglês antigo. Difícil de ler. Mas decifrável. E diz: o que é esta caixa de luz? Que tipo de feitiçaria é esta? Webster acha que é uma piada. Alguém entrou na sua casa e escreveu isto. Mas não há sinais de intrusão. As portas estavam fechadas. As janelas intactas. Lucas. Mais mensagens aparecem. Noite após noite. Sempre quando Webster não está a ver. O autor identifica-se como Lucas. Ou Lucas. Dependendo da mensagem. E afirma vir do ano 1546. 500 anos atrás. Eu vivo nesta casa, escreveu Lucas.
Mas no meu tempo. Vejo a sua estranha caixa de luz. Quando toco na minha tabuleira de giz, palavras aparecem na sua caixa. Como é que isto é possível? Webster responde. Escrevendo mensagens no computador. E, de alguma forma, essas mensagens aparecem como escrita a giz num quadro negro em 1546. E as respostas de Lucas aparecem no ecrã do computador em 1984. Uma conversa através de 438 anos. Os detalhes históricos. O fascinante, Lucas fornece detalhes sobre Dodleston no século XVI. Detalhes que Webster não conhecia. Nomes de famílias que viviam na aldeia. Eventos locais específicos. Detalhes arquitetônicos da casa. Webster pesquisa arquivos históricos. E descobre que os detalhes de Lucas são precisos. Verificáveis. Informações que não estavam disponíveis publicamente. Que Webster teria que vasculhar arquivos paroquiais obscuros para encontrar. Como ele poderia saber esses detalhes se não fosse realmente alguém de 1546? O terceiro contacto. E então as mensagens ficam mais estranhas. Uma nova entidade começa a comunicar-se. Não Lucas. Alguém mais. Identificando-se como alguém do ano 2109. Mais de 100 anos no futuro a partir de 1984. Essa entidade do futuro explica, há um ponto de convergência temporal na sua casa. 1546, 1984 e 2109 se encontram neste local específico. Por razões que não compreendemos completamente. Lucas em 1546 tem o seu quadro de giz. Tu em 1984 tens o teu computador. Eu em 2109 tenho a minha interface neural. E todos nós estamos ligados através desta anomalia. O final. As comunicações continuam durante meses. Conversas entre três épocas. Até que Lucas escreve uma mensagem final. Os padres estão a chegar. Dizem que o meu quadro é obra do diabo. Que devo destruí-lo. Devo obedecer. Adeus, amigo do futuro. E nunca mais volta a escrever. A ligação com 1546 é cortada permanentemente. O contacto com 2109 também cessa. Sem explicação. Ken Webster acaba por publicar toda a experiência num livro, The Vertical Plan, o plano vertical. Até hoje, ninguém explicou satisfatoriamente o que aconteceu. Se foi uma fraude elaborada. Ou evidência genuína de comunicação temporal. Mas os arquivos históricos confirmam os detalhes de Lucas. Isso é inegável. História 23, A Mulher com Telefone em 1928. Hollywood. A estreia de um filme de Charlie Chaplin, de Circus. Anos depois, quando é lançado em DVD com material adicional, alguém nota algo estranho nas filmagens dos bastidores. O vídeo. Há uma cena fora do teatro. Multidões a caminhar. Chegando à estreia. E uma mulher caminha em frente à câmara. Nada particularmente notável. Exceto que ela segura algo contra a orelha. E está claramente a falar. Como se estivesse ao telefone. Em 1928. Décadas antes dos telemóveis. A análise. O vídeo torna-se viral na internet. Milhões de visualizações. Mulher com telemóvel em 1928. A postura é inconfundível. Mão na orelha. Cabeça ligeiramente inclinada. Lábios se movendo. Conversa claramente unilateral. Exatamente como alguém falando ao telefone. A explicação cética. Os céticos oferecem uma explicação. É um dos primeiros aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos portáteis existiam na década de 1920. Grandes. Volumosos. Mas existiam. E sim, é possível. Os primeiros aparelhos auditivos exigiam que você segurasse o receptor contra a orelha. Mas por que ela estaria falando? Os aparelhos auditivos não exigem que você fale com eles. E a postura é tão precisa, tão moderna, tão idêntica à forma como usamos os telefones. Teoria da viajante. E se for exatamente o que parece? Uma viajante do tempo. Do século XXI. Visitando a estreia de Chaplin em 1928. Talvez como turista temporal. E esquecendo-se por um momento. Pegando o seu telefone. Atendendo uma chamada. Sem perceber que está a ser filmada. Que será capturada em filme. Evidência permanente da sua presença. Os telemóveis do futuro talvez possam funcionar através do tempo. Ligando-se a redes temporais. Permitindo a comunicação entre épocas. Parece absurdo. Mas não mais absurdo do que a própria imagem. Uma mulher em 1928. Claramente usando algo que não deveria existir até 80 anos depois. História 22, Rudolf Fentz, o salto de 75 anos. Verão de 1951. Times Square, Nova York. Nota, algumas versões dizem 1950, outras 1951. Os detalhes variam de acordo com a fonte. São cerca de 23 horas. A praça está cheia. Luzes brilhantes. Tráfego intenso. O coração de Manhattan. E, de repente, no meio da rua, aparece um homem. A aparição. Ele não sai de um prédio. Não atravessa a calçada. Simplesmente aparece. Materializando-se do nada. Vestido completamente com roupas do século XIX. Casaco longo. Calças antiquadas. Chapéu de copa.
Ele olha ao seu redor com terror absoluto. Os carros. As luzes de neon. Os prédios altos. Está completamente aterrorizado. Gritando. Correndo. E um táxi atropela-o, mata-o instantaneamente. A investigação. A polícia chega. Examina o corpo. Procura identificação. E encontra coisas extraordinárias. Moedas nos bolsos. Do final do século XIX. Todas genuínas. Gastas pelo uso real. Uma carta. Endereçada a um endereço em Nova York. Com selo postal de 1876. Um cartão de visita. De uma cervejaria que fechou em 1890. Identificação mostrando Rudolf Fentz. Nascido em 1846. Se isso for verdade, ele teria 105 anos em 1951. Mas parece ter cerca de 30. A verificação. Os detetives investigam. Pesquisam em arquivos antigos. E descobrem, em 1876, um homem chamado Rudolf Fentz foi dado como desaparecido em Nova York. Saiu para passear uma noite. Nunca mais voltou. A descrição do relatório de 1876 coincide perfeitamente com o homem morto em 1951. Mesmo nome. Mesma idade aparente. Mesma descrição física. O que aconteceu? Rudolf Fentz caminhava por Nova York em 1876. Deu um passo. E surgiu em 1951. 75 anos depois. Sem ter envelhecido um único dia. O choque de ver o futuro, carros, luzes elétricas, edifícios enormes, aterrorizou-o tanto que correu cegamente para o trânsito. E morreu. Vítima do futuro que não conseguia compreender. É real? Alguns investigadores modernos questionam se o caso é genuíno. Sugerem que poderia ser uma lenda urbana que cresceu com o tempo. Mas há registros em jornais. Relatórios policiais. Documentação do acidente. E o relatório de desaparecimento de 1876 é verificável nos arquivos históricos da cidade. Se for uma fraude, foi elaborada com documentação falsa inserida em vários arquivos do século XIX. Ou, Rudolf Fentz realmente saltou 75 anos para o futuro. E morreu nas ruas de uma Nova York que não reconhecia. História 21, Satoshi Nakamoto, viajante do futuro? O mundo está em crise financeira. Bancos a entrar em colapso. Economias a vacilar. E no meio deste caos, surge um documento. Um white paper técnico. Descrevendo uma nova forma de dinheiro. Bitcoin. Moeda digital descentralizada. Sem bancos. Sem governos. Baseada em criptografia avançada e tecnologia blockchain. O autor, Satoshi Nakamoto. O mistério. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Ele nunca se revelou. Nunca foi identificado. É um pseudônimo. Pode ser uma pessoa. Pode ser um grupo de pessoas. O Bitcoin surgiu completamente formado. Com uma tena emergindo completa da cabeça de Zeus. Não houve versões beta desajeitadas. Não houve erros de principiante. Era elegante. Sofisticado. Revolucionário desde o primeiro dia. A teoria do viajante temporal. Alguns teorizam, e se Satoshi for um viajante temporal? Ele veio do futuro. Onde o Bitcoin, ou algo semelhante, é a moeda dominante. Onde o sistema financeiro funciona de maneira completamente diferente. E voltou para 2008. Especificamente para aquele momento de crise. Porque era o momento perfeito para introduzir a tecnologia. O conhecimento técnico que o Bitcoin demonstra estava décadas à frente do seu tempo. Combinava criptografia, teoria dos jogos, sistemas distribuídos de maneiras que ninguém tinha feito antes. É como se alguém do ano 2040 tivesse trazido a tecnologia para 2008. O timing perfeito. E o timing? Justamente quando o sistema financeiro tradicional está a entrar em colapso. Quando a confiança nos bancos está no seu ponto mais baixo. É o momento perfeito para introduzir uma alternativa descentralizada. Coincidência? Ou planeamento deliberado de alguém que conhece a história? O desaparecimento. E Satoshi desapareceu. Em 2011. Deixou de se comunicar. Nunca mais publicou nada. Como se a sua missão estivesse cumprida. Bitcoin estabelecido. Funcionando. Autossustentável. Ele podia voltar ao seu próprio tempo. Missão cumprida. Deixando apenas o código. E o mistério. É claro que esta teoria é especulativa. Provavelmente Satoshi é simplesmente uma pessoa brilhante ou um grupo que valoriza a privacidade. Mas o timing, a sofisticação, o desaparecimento, tudo se encaixa perfeitamente. Como se tivesse sido planeado. Por alguém que já sabia como tudo iria acabar. História 20, John Titor, o soldado de 2036. Novembro de 2000. Fóruns na internet sobre viagens no tempo e física. Um novo utilizador aparece. Ele se autodenomina Team Travel Zero. Em seguida, revela seu nome, John Titor. E afirma ser um soldado do ano 2036. Enviado ao passado em uma missão específica. Já exploramos esse caso anteriormente, mas ele merece ser mencionado nesta lista por seu impacto cultural. A missão. John foi enviado a 1975 para recuperar um computador IBM 5100. Porquê? Em 2036, eles têm um problema enorme.
Código legado em linguagens de programação antigas, que ninguém sabe mais modificar. O IBM 5100 tem capacidades ocultas. Ele pode traduzir essas linguagens. É crucial para a infraestrutura futura. O conhecimento. O fascinante. Em 2000, muito poucas pessoas sabiam sobre as capacidades ocultas do IBM 5100. Mas John descreveu-as com precisão. Anos mais tarde, ex-engenheiros da IBM confirmaram. O 5100 tinha funções secretas exatamente como John descreveu. Os diagramas. John publicou diagramas técnicos da sua máquina do tempo. Descrições detalhadas de como funciona. Utiliza microsingularidades. Mini-buracos negros que geram campos gravitacionais intensos para dobrar o espaço-tempo. Os físicos que examinaram as suas descrições ficaram impressionados. É teoricamente sólido. Não necessariamente viável hoje. Mas não viola as leis conhecidas da física. As previsões mistas. John fez previsões. Algumas próximas. Outras erradas. Ele explicou: descrevo a minha linha temporal. A vossa será semelhante, mas não idêntica. Cada decisão cria ramificações. Explicação conveniente. Mas também consistente com a teoria dos mundos múltiplos da mecânica quântica. O legado. John desapareceu em março de 2001. Nunca mais publicou nada. Era real? Fraude elaborada? O debate continua. Mas o seu conhecimento sobre o IBM 5100 permanece inexplicável. A menos que ele fosse realmente alguém com informações do futuro. História 19. O gerador dimensional. De 2001 a 2003, Internet inicial. Fóruns. Grupos de discussão. Um homem sob o pseudônimo Bob White, nome real, Robbie Tudino, procura componentes específicos. Um gerador de deformação dimensional. Para completar a sua máquina do tempo. A tragédia. Mas Robbie sofre de esquizofrenia. E pessoas sem escrúpulos exploram-no. Vendem-lhe cursos sobre a construção de máquinas do tempo. Componentes especiais que supostamente permitem a viagem dimensional. Tudo fraude. Tudo aproveitando-se da sua condição mental. Robbie gasta as suas poupanças. Ele se endivida. Perseguindo um sonho impossível. Porque a sua doença o impede de ver que está a ser enganado. A lição. Esta história não é sobre viagem temporal real. É sobre crueldade humana. Sobre como algumas pessoas se aproveitam da vulnerabilidade dos outros. Vendendo-lhes falsas esperanças. É um lembrete. Nem todos que afirmam ter conhecimento sobre viagens temporais são genuínos. Alguns são vigaristas. Predadores. Explorando desejos e vulnerabilidades. História 18. Paul Dienach, A Consciência em 3906. Já exploramos este caso extensivamente, mas incluímo-lo aqui por uma questão de completude. Paul Dienach entra em coma. Durante quase um ano. A sua consciência viaja para o ano 3906. Habita o corpo de Andreas Norton. Experimenta a civilização futura. Grande despertar espiritual. Vidas de mais de 200 anos. Comunicação telepática. Regressa. Escreve tudo. Chronicles from the Future. Morre em 1924. Manuscrito publicado na Grécia em 1972. O seu conhecimento de conceitos científicos avançados, filosofia profunda e previsões precisas sobre o período de 1921 a 2000 permanecem inexplicáveis. História 17. Everyday Mystery, os Beatles que nunca se separaram. Internet. Um homem chamado James Richards publica uma história extraordinária. Afirma que acidentalmente entrou num universo paralelo, onde os Beatles nunca se separaram. O álbum. Nesse universo, encontra uma cassete. Álbum chamado Everyday Mystery. Canções dos Beatles que nunca ouviu. Rouba-o, regressa ao nosso universo. E publica-o online. O álbum existe. Pode ouvi-lo. As canções são como Beatles. Mas não são canções oficiais conhecidas. A explicação cética. Especialistas nos Beatles analisaram o álbum. Conclusão, são mais o PS inteligentes. Alguém pegou canções solo de John, Paul, George e Ringo. Editou-as. Misturou-as. Criando novas canções dos Beatles. É um trabalho impressionante. Mas não é evidência de um universo paralelo. Mas porquê? Se é apenas um projeto de fã, por que a história elaborada sobre universos paralelos? Marketing? Arte conceitual? Ou há algo mais? Talvez James Richards realmente tenha experimentado algo. E o álbum é a sua melhor tentativa de recriar o que ouviu. Ou talvez seja simplesmente um fã criativo com uma história interessante. O mistério permanece. Como os acordes de Eleanor Rigby. Ressoando através das dimensões. História 16. As celebridades viajantes do tempo. Existem fotografias antigas de pessoas que se parecem extraordinariamente com celebridades modernas. Jennifer Lawrence. Foto da atriz egípcia Zubaida Tarwat. A semelhança com Jennifer Lawrence é inquietante. Mesmas características faciais. Mesma estrutura. Keanu Reeves. Foto do ator francês Paul Monet de 1875. É incrivelmente parecido com Keanu Reeves. E Keanu parece não envelhecer. Tem 60 anos, mas parece ter 40. Alimentando teorias de imortalidade.
Nicolas Cage. Fotografia da Guerra Civil Americana. Homem que parece idêntico a Nicolas Cage. Alguns brincam que Cage é um vampiro imortal, vivendo século após século. O que isso significa? 3 possibilidades. 1. Coincidência genética. Existem apenas tantas configurações faciais possíveis. 2. Eles são realmente imortais. Vampiros. Ou seres que não envelhecem, mudando de identidade a cada geração. 3. Eles são viajantes do tempo, visitando diferentes épocas, capturados acidentalmente em fotografias. Cada teoria parece ridícula, mas as semelhanças são inegáveis. História 15. A experiência Filadélfia. Já explorámos este caso com Albilek, mas aqui está a versão básica. Outubro de 1943. USS Eldridge. Experiência naval para tornar o navio invisível ao radar. Geradores eletromagnéticos ativados. O navio brilha. Desaparece. Reaparece em Norfolk, Virgínia, a 200 milhas de distância. Depois regressa a Filadélfia. Os tripulantes sofrem terrivelmente. Alguns fundidos com o metal do navio. Outros envelhecidos décadas. Outros com doenças mentais graves. A Marinha nega tudo oficialmente, mas os testemunhos de vários supostos sobreviventes persistem. História 14. Tempo perdido e tempo em falta. Fenómeno comum em encontros com OVNIs. Tempo em falta, tempo perdido. Pessoas experimentam o encontro com OVNI. Aparentemente dura minutos, mas quando verificam o tempo, passaram-se horas. Whitley Strieber, autor de Communion, descreve experiência de abdução, com períodos completos em que não consegue lembrar-se do que aconteceu. Foram abduzidos e as suas memórias apagadas? Ou foram transportados temporariamente, experimentando o tempo a uma velocidade diferente, regressando horas depois, embora tenham sentido apenas minutos? O fenómeno sugere que os encontros com OVNIs podem estar relacionados com anomalias temporais, não apenas espaciais. História 13. O cronovisor do Vaticano. Já explorámos este caso, mas aqui está o resumo. Padre Pellegrino Ernetti, monge e físico, anos 1950, afirma ter trabalhado num dispositivo chamado chronovisor, que pode ver eventos do passado captando ondas eletromagnéticas residuais. Usou para observar a crucificação de Cristo, discursos de Napoleão, eventos do Império Romano. Publicou foto de Cristo na cruz, mas acabou por ser imagem de estátua de igreja. No leito de morte, confessou, a foto específica era falsa, mas insistiu que o chronovisor funcionava. O Vaticano o suprimiu. Se o dispositivo realmente pudesse ver o passado, ameaçaria o controle da narrativa histórica. O poder da igreja baseava-se na história. O chronovisor poderia verificar ou contradizer os ensinamentos. Por isso foi destruído, escondido nos arquivos secretos do Vaticano. História 12. Os voos temporal de Victor Goddard. Sir Victor Goddard, oficial da Força Aérea Real Britânica. 2 experiências inexplicáveis. Incidente de 1935. Voando sobre a Escócia. Passa sobre o aeródromo abandonado de Drain, completamente em ruínas. Inativo há anos. De repente, uma tempestade severa. Visibilidade zero. Goddard luta para manter o controlo. Emerge da tempestade diretamente sobre o mesmo aeródromo. Mas agora está operacional. Completamente funcional. Hangares novos. Pista renovada. E os aviões no solo são amarelos. E os mecânicos vestem uniformes azuis. Em 1935, a RAF e USA uniformes castanhos. E os aviões não são amarelos. Goddard emerge da zona. Olha para trás. O aeródromo está novamente em ruínas. Anos mais tarde, em 1939, a RAF muda os uniformes para azuis. E começa a pintar os aviões de treino de amarelo. E o aeródromo de Drain é reconstruído e reativado. Em 1935, Goddard viu o aeródromo como seria em 1939. Ele saltou 4 anos à frente brevemente. Incidente de 1946. Goddard participa num jantar. Outro oficial, o marechal do ar Sir John Bardsley, descreve um sonho estranho. Sonhou que Goddard morreria num acidente aéreo. Viu detalhes específicos. 3 passageiros. Condições climáticas. Localização. Dias depois, Goddard voa exatamente nas condições descritas. Com 3 passageiros, exatamente como Bardsley descreveu. O avião tem problemas. Goddard luta para controlar. Parece que vão cair. Mas, no último momento, consegue fazer uma aterragem de emergência. Todos sobrevivem. Bardsley viu o futuro. Um futuro que quase aconteceu. Mas foi alterado no último momento. História 11. O viajante hipster de 1941. Já explorámos este caso extensivamente. Fotografia de 1941. South Fork Bridge, Colômbia Britânica, Canadá. Homem com óculos de sol modernos. Camiseta estampada. Câmara compacta. Penteado moderno. Destaca-se completamente entre as pessoas de 1941 com roupas da época. Investigações posteriores mostraram que todos esses itens tecnicamente existiam em 1941.
mas a combinação é extraordinariamente incomum. Viajante temporal descuidado? Ou simplesmente uma pessoa com um estilo muito à frente do seu tempo? História 10. O Projeto Montauk. Teoria da conspiração sobre experiências secretas em Camp Aero, Long Island. Anos 1980. As afirmações. O governo americano a fazer experiências com controle mental, viagem no tempo, manipulação psicológica, portais dimensionais. Construíram um túnel temporal, ligando todos os pontos no espaço-tempo. Podiam enviar pessoas para qualquer época, passado ou futuro. A ligação com Filadélfia. Alguns afirmam que o projeto Montauk era uma continuação da experiência Filadélfia. A tecnologia eletromagnética desenvolvida em 1943 foi refinada, aperfeiçoada, para criar portais temporais estáveis, controláveis. Stranger Things. A série Stranger Things é inspirada nas teorias do projeto Montauk. Experiências governamentais, portais para outras dimensões, crianças com habilidades psíquicas. Tudo baseado em lendas de Montauk. Real ou ficção? Não há evidências verificáveis. Tudo é testemunho de supostos participantes. Camp Aero existe. É uma base militar real. Agora é um parque estadual. Mas não há documentação oficial sobre experiências temporais. Pode ser completamente inventado. Ou completamente classificado. História 9. Nikola Tesla e as experiências temporal. Nikola Tesla. Gênio inventor. Pioneiro da eletricidade K. Visionário. Wardenclyffe Tower. Em 1901, Tesla constrói uma torre enorme em Long Island, Wardenclyffe. Oficialmente, para transmitir energia elétrica sem fios. Mas alguns acreditam que tinha um propósito oculto. Experimentar com manipulação temporal. As experiências. Circulam rumores de que Tesla passava corrente elétrica pelo seu próprio corpo. Não para se suicidar, mas para experimentar com a percepção do tempo. Afirmava que, sob certas frequências elétricas, o tempo parecia abrandar. Ou acelerar. Como se a eletricidade pudesse afetar a consciência temporal. As notas perdidas. Após a morte de Tesla em 1943, o FBI confiscou todos os seus documentos. Oficialmente, para evitar que caíssem nas mãos do inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Mas alguns especulam, porque continham descobertas demasiado perigosas, incluindo trabalhos sobre manipulação temporal. Tesla descobriu os princípios da viagem temporal? As suas notas estão em arquivos confidenciais do governo? Ou ele era simplesmente um gênio cujo trabalho foi mal interpretado por teóricos da conspiração? História 8. Aka Nordqvist e o buraco de minhoca sob a pia. Estocolmo, Suécia. Aka Nordqvist tem um problema de encanamento. Ele entra debaixo da pia para reparar um vazamento. E encontra um túnel. Não um túnel de encanamento. Um túnel que brilha. Que parece se estender infinitamente. A viagem. Ele entra. Curioso. Talvez estúpido. Mas curioso. O túnel parece estranho. Como andar através de gelatina. Resistência. Mas avançável. Ele emerge no seu próprio apartamento. Mas diferente. Mais velho. Mais desgastado. E há um homem lá. Idoso. Com aproximadamente 70 anos. O idoso olha para ele. Eu sabia que você viria. Estava esperando. Quem é você? Pergunta Akan. Eu sou você. Do ano 2042. 36 anos no futuro. A evidência. Akan filma a conversa no seu telemóvel. O vídeo mostra o idoso. A conversa. Akan volta a 2006. Verifica o seu telemóvel. O vídeo está lá. Mostra o vídeo aos meios de comunicação. Torna-se uma sensação nacional. A verdade. Eventualmente, é revelado, era uma campanha de marketing. Para um fundo de pensões sueco. Mensagem. Conheça o seu eu futuro. Planeja sua reforma. Toda a história foi encenada. O vídeo foi uma produção profissional. Mas foi tudo falso? Alguns crentes insistem, a história era real. A revelação de marketing foi um disfarce. O governo ou as empresas não queriam que a verdade sobre os buracos de minhoca domésticos fosse conhecida. Então, compraram o silêncio de Akan. Transformaram uma história real em publicidade falsa. Verdade? Provavelmente não. Mas a teoria persiste. História 7. Bolt Street, Liverpool, a Rua dos Saltos Temporal. Bolt Street. Rua comercial em Liverpool, Inglaterra. Lugar normal. Lojas. Cafés. Milhares de pessoas passam por lá diariamente. Mas há algo estranho. Várias pessoas relatam experiências semelhantes. Os incidentes. Pessoas a caminhar pela Bolt Street. De repente, tudo muda. Os carros são dos anos 50. As lojas têm nomes antigos. As roupas das pessoas são antiquadas. Dura apenas alguns minutos. Às vezes, segundos. Depois, tudo volta ao normal. O polícia. Um polícia fora de serviço entra numa livraria. Mas quando entra, a loja está diferente. Vende roupa feminina. Estilo anos 1950. Vendedoras vestidas com uniformes antigos. Clientes com moda dos anos 50. Sai confuso. Olha para a placa. Diz Crips. Uma loja que fechou há décadas.
Entra novamente. Agora é uma livraria moderna. Como se tivesse saltado brevemente para os anos 1950. E depois voltado. A teoria. Há algo de especial na Bold Street. Uma anomalia temporal. Um ponto onde diferentes épocas se sobrepõem. Normalmente não se nota. Mas, ocasionalmente, as barreiras tornam-se mais finas. E vê-se através delas. Experimenta-se um deslize temporal. Um momento em que se experimentam dois tempos simultaneamente. Vários testemunhos. De pessoas que não se conhecem. Descrevendo experiências semelhantes. Na mesma rua. Alucinação coletiva? Ou evidência de que o tempo é mais fluido em certos lugares? História 6. A máquina do tempo de Ronald Mallet. Ronald Mallet. Professor de Física. Universidade de Connecticut. Dedicou a vida a projetar uma máquina do tempo. Não teórica. Real. A motivação. Quando Ronald era criança, o seu pai morreu. Aos 33 anos. Ataque cardíaco. Ronald ficou devastado. E tomou uma decisão: construiria uma máquina do tempo para voltar. Para avisar o seu pai. Salvá-lo. A teoria. Mallet usa a relatividade geral de Einstein. A gravidade pode dobrar o espaço-tempo. A luz tem energia. A energia cria gravidade, I igual mc. Se você circular luz suficientemente intensa em um anel, cria um campo gravitacional rotativo, que pode distorcer o espaço-tempo, criando um loop temporal fechado. O protótipo. Mallet construiu protótipos usando lasers anulares, demonstrando que a luz circulante cria efeitos mensuráveis. Ainda não enviou nada para o passado, mas afirma que o princípio é sólido. A limitação. Mesmo que funcione, só seria possível voltar até ao momento em que a máquina foi ligada pela primeira vez. Não pode visitar épocas anteriores à existência da máquina. Portanto, Ronald nunca poderá salvar o seu pai. Porque a máquina não existia quando o seu pai estava vivo. Mas poderia abrir as portas para viagens temporais para as gerações futuras. Os críticos. Muitos físicos são céticos. Dizem que a energia necessária seria astronómica. Talvez impossível. Mas Mallet persiste. Ainda a trabalhar. Ainda a calcular. Ainda a sonhar. Porque mesmo que não consiga salvar o seu pai, talvez possa mudar o futuro. História 5. O hotel que desapareceu. Dois casais britânicos a conduzir pela França. Os Simpson e os Gisby. Procuram um lugar para passar a noite. Encontram um pequeno hotel. Encantador. Antigo. O hotel. Tudo no hotel parece de outra época. Decoração dos anos 1920 ou antes. Os hóspedes vestem roupas antiquadas. Os funcionários também. A comida é simples, mas deliciosa. E extraordinariamente barata. A conta total, 19 francos franceses. Ridiculamente barato, mesmo para 1979. Os Simpson e Gisby tiram fotos do hotel. Do interior. Dos seus quartos. A viagem de regresso. 2 semanas depois, ao regressarem a casa, tentam encontrar o mesmo hotel. Conduzem pela mesma rota. Procuram o edifício. Não está lá. Não há hotel. Perguntam aos habitantes locais. Ninguém ouviu falar dele. Talvez seja memória errada. Talvez seja um caminho diferente. Mas eles têm o endereço. Têm o recibo. Deveriam conseguir encontrá-lo. Nunca conseguem. As fotografias. Quando regressam à Inglaterra, levam o rolo de fotos para revelar. As fotos da viagem ficam perfeitas. França. Paisagens. Cidades. Mas as fotos tiradas dentro do hotel estão completamente em branco. Não estão subexpostas. Não estão desfocadas. Estão totalmente em branco. Como se nada tivesse sido fotografado. Mas eles lembram-se claramente de ter tirado as fotos. Em quartos iluminados. A teoria. Passaram a noite num hotel que existia na década de 1920. Literalmente. Um deslize temporal levou-os para essa época. Passaram a noite no passado. Ao regressarem ao presente, o hotel já não existia. Demolido décadas atrás. E as fotos não foram reveladas porque, como fotografar a luz do passado com a tecnologia do presente? Ou talvez as fotografias tenham sido apagadas. Por um mecanismo desconhecido que protege a integridade temporal. Os Simpson e Gisby mantêm a sua história. Têm o recibo de 19 francos. Prova física impossível de explicar. História 4. Projeto Pegasus. Andrew Basiago. Advogado. Afirma ter participado num programa secreto da DARPA nos anos 70. O programa. Projeto Pegasus. Supostamente um programa de teletransporte e viagem temporal. Basiago afirma que, quando criança, tinha entre 7 e 12 anos, foi recrutado juntamente com outras crianças. A tecnologia. Jump rooms. Salas que funcionam como portais. Você entra e emerge em outro lugar. Ou em outro tempo. Basiago afirma ter visitado 1863 para assistir ao discurso de Gettysburg de Lincoln. Marte, várias vezes. Vários pontos no futuro dos Estados Unidos. Barack Obama. A afirmação mais controversa, um jovem Barack Obama também participou do Project Pegasus. Basiago afirma conhecer Obama desde que ambos eram adolescentes no programa. Que Obama foi enviado a Marte várias vezes.
Obama nunca respondeu a essas afirmações. Silêncio oficial total. Evidências? Basiago não tem evidências físicas. Apenas testemunhos. As suas próprias memórias. Alguns outros supostos participantes surgiram, contando histórias semelhantes, mas sem documentação, sem fotos, sem provas concretas. Por que é importante? Se for verdade, seria o maior encobrimento da história do EUA. O governo a fazer viagens temporais desde os anos 70 e a ocultá-lo durante décadas. Se for falso, é uma fantasia elaborada. Ou potencialmente problemas de saúde mental. Mas Basiago é advogado, educado, coerente. Não parece ser uma pessoa instável. É isso que torna o caso inquietante. Não é obviamente louco. É simplesmente impossível de verificar. História 3. As bombas do futuro. Hamburgo, Alemanha. O jornalista britânico J. Bernard Houghton e o fotógrafo Joachim Brandt estão de visita. Estão a documentar um estaleiro naval. A tirar fotos. Artigo rotineiro. O bombardeamento. De repente, ouvem sirenes. Aviões no céu. Bombardeiros. Bombas a cair. Explosões massivas. O estaleiro está a ser destruído. Houghton e Brandt fogem. Aterrorizados. A tirar fotos do caos enquanto correm. A descrença. Voltam para o hotel. Traumatizados. Relatam o bombardeamento. Ninguém acredita neles. Não houve bombardeio. Nenhuma outra testemunha. Nenhum dano ao estaleiro. Revelam as suas fotos. Nada. As fotos do bombardeio não mostram nada. Apenas o estaleiro intacto. Como se o bombardeio nunca tivesse ocorrido. Houghton e Brandt são ridicularizados. Considerados loucos ou mentirosos. 1943. 11 anos depois. Segunda Guerra Mundial. A RAF bombardeia Hamburgo. O estaleiro que Houghton e Brandt visitaram é destruído. Exatamente como eles descreveram. Os mesmos padrões de destruição. O mesmo tipo de bombardeio. Houghton vê fotos do bombardeio de 1943. E reconhece exatamente o que viu em 1932. O que aconteceu? Em 1932, Houghton e Brandt experimentaram um bombardeio que só aconteceria em 1943. Eles viram o futuro. Literalmente. Eles experimentaram fisicamente um evento futuro. Depois, voltaram para o seu próprio tempo, onde o bombardeio ainda não tinha acontecido. É um dos casos mais documentados de precognição física. Não apenas uma visão, mas uma experiência completa de um evento futuro. História 2, Andrew Carlson. Já exploramos este caso, mas ele merece ser mencionado nesta lista. $800 transformaram-se em $350 milhões em 2 semanas. 126 transações perfeitas. Estatisticamente impossível. Preso. Confessa ser de 2256. Oferece a localização de Bin Laden. Cura para o cancro. Conhecimento do futuro. Desaparece da cela vigiada. Nunca foi encontrado. As provas físicas permanecem. As transações aconteceram. O dinheiro era real. História 1. O incidente Moberly Jourdain. 10 de agosto de 1901. Palácio de Versalhes, França. Charlotte Anne Moberly e Eleanor Jourdain. Ambas académicas de Oxford. Respeitadas. Educadas. Visitando Versalhes como turistas. O passeio. Caminham pelos jardins. Procurando o Petit Trianon. O pequeno pavilhão de Maria Antonieta. Perdem-se. Os caminhos parecem diferentes dos mapas. E as pessoas que vêm estão vestidas de forma estranha. Roupas do século XVIII. Muito elaboradas para serem apenas recreadores. Os encontros. Vêem 2 homens com capas longas e chapéus triangulares. Vestidos como guardas do século XVIII. Pedem-lhes informações. Os homens respondem em francês antigo. Apontando um caminho. Vêem uma mulher sentada. A desenhar. Com um vestido elaborado. Estilo Maria Antonieta. A atmosfera é opressiva. Pesada. Como se o próprio ar fosse diferente. O regresso. Finalmente encontram o Petit Trianon. Entram. A atmosfera muda imediatamente. Tudo é normal. Turistas modernos. Guardas com uniformes contemporâneos. Saem do palácio confusas. O que acabou de acontecer? A investigação. Moberly e Jourdain investigam durante meses. Comparando as suas memórias independentes. Ambas viram o mesmo. As mesmas pessoas. As mesmas roupas. A mesma atmosfera. Investigam a história do palácio. E descobrem algo extraordinário. Os detalhes que viram, disposição dos edifícios, caminhos, jardins, coincidem com o que Versalhes era em 1789. Não com 1901. Muitas coisas tinham mudado. Mas elas viram a versão de 1789. E a mulher a desenhar, depois de verem retratos históricos, ambas identificam Maria Antonieta. A publicação. Em 1911, publicam a experiência num livro, An Adventure, uma aventura. Causam sensação. Académicas respeitadas afirmam ter viajado no tempo. Alguns acreditam. Outros são céticos. Mas ninguém consegue explicar como ambas viram exatamente a mesma coisa. Com detalhes históricos precisos. O que foi? Alucinação partilhada? Improvável.
Demasiados detalhes específicos. Fraude? Para quê? Arriscaram as suas reputações académicas. Team Sleep genuíno? Caminharam literalmente através de um portal temporal. Experimentaram Versalhes de 1789 brevemente. Depois regressaram a 1901. O caso permanece por resolver. Um dos incidentes de Team Sleep mais famosos e melhor documentados. Duas académicas respeitadas. Sem nada a ganhar inventando histórias. Descrevendo uma experiência que não conseguem explicar. Exceto que, por um breve período, elas caminharam no passado. E conheceram Maria Antonieta. 112 anos antes de sua própria morte. Conclusão final: 25 histórias que desafiam a realidade. 25 histórias. 25 casos que sugerem que o tempo não é o que acreditamos. Smartphones em quadros de 1860. Mensagens de 1546. Telefones em filmes de 1928. Saltos de 75 anos. Bitcoin do futuro. Soldados de 2036. Experiências navais que teletransportam. Consciências em 3906. Beatles em universos paralelos. Celebridades imortais. Barcos que desaparecem. Tempo perdido. Dispositivos vaticanos. Voos para o futuro. Hipsters de 1941. Projetos secretos. Tesla e eletricidade. Buracos de minhoca domésticos. Ruas onde o tempo salta. Máquinas com laser. Hotéis que desaparecem. Crianças em programas. Bombardeios precognitivos. Investidores impossíveis. E académicas em 1789. A pergunta: o que significam todas estas histórias juntas? Que o tempo não é uma linha reta imutável. É uma estrutura complexa com fissuras. Portais. Pontos de contacto entre épocas. Que a consciência humana pode viajar temporalmente. Sob certas condições extremas. Que objetos do futuro aparecem no passado. E objetos do passado persistem inexplicavelmente. Que há lugares na Terra onde o tempo se comporta de forma estranha. Bold Street. Versalhes. Túneis italianos. Casas em Dodleston. E que talvez, apenas talvez, os governos saibam mais do que admitem. Experiência Filadélfia. Projeto Pegasus. Projeto Montauk. A realidade. Após 25 histórias, uma coisa é clara. A realidade é muito mais estranha do que nos ensinaram. Muito mais frágil. Muito mais permeável. O tempo pode dobrar-se. Partir-se. Sobrepor-se. E quando isso acontece, pessoas comuns experimentam o extraordinário. Caminham em outros tempos. Veem objetos impossíveis. Encontram portais. Saltam épocas. Para ti. Da próxima vez que algo parecer estranho. Fora do lugar. Ligeiramente errado. Presta atenção. Porque podes estar a experimentar um momento em que o tempo se torna mais fino. E da próxima vez que vires uma fotografia antiga com algo anacrónico. Não a descartes. Porque pode ser uma prova real. De viajantes do tempo. De objetos fora de época. De verdades ocultas. Vivemos num universo muito mais misterioso do que admitimos. Onde o passado não está morto. O futuro não está escrito. E o presente é apenas uma ilusão. Onde todo o tempo existe simultaneamente. E, ocasionalmente, as barreiras roem. E vemos a verdade. Por um momento fugaz. Antes que a realidade se feche novamente. E continuemos a viver como se o tempo fosse simples. Linear. Previsível. Seguro. Mas agora sabes a verdade. O tempo é frágil. A realidade é permeável. E nada é o que parece. Qual destas 25 histórias o convenceu mais? Que evidência lhe parece impossível de descartar? E já experimentou algo semelhante? Um momento em que o tempo pareceu quebrar-se? Deixe as suas respostas nos comentários. E se estas 25 histórias o fizeram questionar a própria natureza da realidade, curta e inscreva-se. Porque há muitos mais mistérios à espera. Mais evidências de que vivemos num universo onde o tempo viaja. Onde o passado, o presente e o futuro se tocam. Obrigado por me acompanhar nesta viagem através de 25 fendas na realidade. Até ao próximo mistério. Se é que o tempo nos permite chegar até ele. Ou talvez já tenha acontecido. Noutra linha temporal. Noutra versão de si. A ler este mesmo guião. Noutro momento. Noutro lugar. Porque se o tempo realmente viaja, então este momento já aconteceu. E ainda não aconteceu. E está a acontecer eternamente. Tudo ao mesmo tempo. Nas 25 realidades onde estas histórias são verdadeiras. E na sua também. Agora que sabe que a realidade é questionável. Questione tudo. Especialmente o tempo.